Boa noite mais uma vez. Queremos aqui pedir a nossa sincera desculpa, dizer que a primeira vez tínhamos que fazer corte da transmissão por conta de alguma dificuldade que tivemos no som. Então, queremos mais uma vez desejar boas-vindas e bem-vindo a mais um programa, a mais um podcast. Estamos aqui com o profeta, com o apóstolo Castro Siloé. Estaremos a falar de um tema bastante interessante. Seitas e heresias. O que você sabe sobre seita e heresias? Acredito que o apóstolo Castro Siloé é a pessoa com mais conhecimento que pode a essa hora nos esclarecer. Então fique até no final da nossa programação. Estaremos aqui sensivelmente 40 minutos para sabermos o que é seita, o que é heresia, quando é que uma igreja está a cometer uma heresia, o que é que nós devemos fazer para sairmos das heresias. Então, se você quer aprender este e outras questões, fique até no final da nossa programação. E não só, partilhe mesmo a live para que os outros tenham informação, já que atrasamos na live, partilhe a informação para que os outros tenham a informação de que já começamos. Contamos com o teu apoio. Apóstolo, muito boa noite, mais uma vez. Boa noite, caro Mochitanga. Boa noite, Angola. Boa noite, os nossos queridos que estão a trabalhar, de facto, por detrás das câmeras, né? Não deixam de ser heróis trabalhando nas sombras, não é? Então, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite e bem-vindo mais uma vez, pastor. Grato, sim, muito grato. Obrigado pelo convite, Dr. Mochitanga. E pronto, estamos, de facto, congratulados. Que bom. Que bom. Eu gostava que verificasse o microfone do apóstolo, se está bem audível. Tá, que bom. Então, apóstolo, vamos aqui saber entre seitas, né, o que devia ser uma seita, quando é que estamos perante de uma seita e quando é que estamos na presença de uma heresia. Cortamos a transmissão, mas aqui algumas pessoas já haviam dado algum subsídio relativamente ao tema. Estamos aqui com o apóstolo Castro Siloé. Você que está nos assistindo a essa hora, por favor, partilhe a live e diga ao seu irmão, ao seu conhecido, que já estamos em live. Apesar de que atrasamos, seria 18 horas e ponto. Não faz mal, o conteúdo não vai mudar. Então, diga que já estamos no ar. Apóstolo, vamos começar em seitas, né? Não é? Certamente. Exatamente. Certamente. O que é que devia ser uma seita, praticamente? Bem, agradecemos. De facto, nós vamos pegar esta palavra seita e veremos que a origem desta palavra seita vem do latim secta. E esta palavra secta vem do verbo latino também sec, de onde vem a palavra seguir. Assim sendo, uma seita, ela é definida como o conjunto de pessoas que necessariamente seguem uma doutrina religiosa, ou uma doutrina filosófica, ou mesmo uma doutrina política. E esta palavra seita, ela também tem associação à palavra heresia, que vem do grego, a palavra haireis, que significa também, do português traduzido, vai significar também seguir. Então, quando se fala sobre seita e heresias, né, numa prima facie, estamos a falar da mesma coisa quanto à etimologia e o significado e a aplicação das mesmas palavras. A princípio, este era o significado de seita. Só que com o passar do tempo, Dr. Mochitanga, seita passou a ser visto, né, também num contexto pejorativo, como sendo um conjunto de pessoas que necessariamente isolam-se de um grupo social principal. E eles, então, desafastam-se ou afastam-se deste grupo principal para formar as pequenas ilhas, para formar os pequenos grupos. E não se juntam, não comungam com os demais, não aceitam a companhia dos outros e entendem que no mundo só são eles e só estes, portanto, que devem ser considerados como verdadeiros. Então, a palavra seita nasce exatamente e desenvolve desta forma. Então, nesse caso, podemos considerar seita, por exemplo, vou dar aqui um exemplo que seja um pouquinho mais prático. Um grupo, vamos supor que
um grupo sai da igreja adventista e cria um subgrupo que não concorda com os princípios da igreja mãe. Esses podemos considerar de seita? Corretamente, corretamente. A seita quer dizer, com a evolução do conceito seita, então passou a ser visto desta forma. Okay. Porque no princípio seita era conjunto de pessoas que seguem uma ideologia. Esta ideologia poderia ser política, poderia ser econômica, poderia ser filosófica ou poderia ser religiosa. Agora, com o passar do tempo, né, muitos grupos foram seguindo novos pensamentos para além do pensamento que já era seguido. Por exemplo, dentro da igreja adventista, tem uma norma geral, tem uma doutrina geral. Okay, e vamos sim. supor que um grupo, necessariamente, que seguia aquele pensamento geral, entende que o pensamento não está certo. Okay. E então decidem sair para formar novos movimentos. E chegam à conclusão de que somente eles estão com a verdade, somente eles têm a palavra, somente eles têm a ideologia política, filosófica, econômica ou religiosa. Então, naturalmente, este grupo que sai passou a ser encarado como sendo a seita. Uma seita. Aqueles que seguem um homem, que seguem a ideologia de alguém. Então, é neste sentido que o conceito de seita era visto com o passar da sua evolução. Que bom. Certo. Então, esse conceito de seita foi variando concernente foi variando. Passando do tempo. Exatamente, foi variando, porque no princípio ele não era especificamente para as igrejas. Exatamente, não era especificamente para as igrejas. Exato. Hoje em dia, um grupo político pode ser visto como seita. Okay. Um partido político pode ser visto como seita. Okay. Um grupo filosófico, por exemplo, que entende que nós somos somente nós, né? Certos panafricanistas, por exemplo, Exato. podem ser vistos também como um grupo de seitas. Okay. Na medida em que entendem que só nós estamos certos, ninguém mais está certo, todos estão errados, e etc. Então, assim sucessivamente. Mas, apóstolo, agora parece que, né? Passo aqui esta expressão, parece que está na moda, né? Que cada um levanta-se e diz que eu sou tal, né? Não, para além de mim não existe um outro. Bem, lá um pouquinho mais atrás, parecia uma coisa assim, era novidade, mas atualmente é como se cada um levantasse e dissesse que eu sou, tá vendo? Se você não me acreditar, não é? Se você não aceitar que os meus princípios é que são verdadeiros, você será perdido. Caso que isso nas igrejas acontece muito. Então, certo. Como é que vamos nos enquadrar nesses padrões aí? Como é que vamos nos ajustar? Bem, só para dizer que as seitas, elas não começaram hoje. Okay. Nos tempos bíblicos já havia muitas seitas, como a seita dos fariseus, os saduceus, os essênios. Havia a seita dos herodianos, dos publicanos, dos helenistas. Havia muitas seitas já mesmo nos tempos bíblicos. Okay. E cada seita entendia que, os fariseus entendiam que só eles estavam certos. Os saduceus estão errados. Okay. Os saduceus entendiam que só eles estão certos. Os helenistas estão errados. Os helenistas entendiam que só eles estão certos. Os zelotes estão errados. E assim sucessivamente, estes grupos saíram de uma máxima, saíram da religião judaica. Okay. O judaísmo começou a dividir-se, a fragmentar-se, né? A repartir-se. E estes movimentos, claramente, até hoje, nós vemos em grande escala o crescimento de seita por ano. Okay. Por ano. Dentro do cristianismo, nós vemos milhões e milhões de seitas dentro do próprio cristianismo. E isto, num contexto atual, nós não vamos encontrar uma forma ideal de como podermos evitar isto, porque onde existem variedades de pensamentos, naturalmente haverá variedade de seitas. Okay? E naturalmente estes fenômenos já são previstos na Bíblia Sagrada. Só de elencar aqui um versículo, o livro de Timóteo, né, no seu capítulo de número 4, ele diz que, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras,
tendo cauterizada a sua própria consciência. Aqui tem o princípio da cauterização de consciência. Então, naturalmente, estes fenômenos convém que aconteça. O que nós podemos fazer atualmente, Mano Machitanga e o pessoal que nos acompanha em casa, não será possível nós combatermos as seitas. As seitas existem antes de Jesus, existem no momento em que Jesus nasceu e existem depois de Jesus, e quando Cristo voltar ainda encontrará as seitas, claramente. Mas agora, nós podemos fazer o máximo possível para esclarecer aquelas pessoas que são enganadas pelas seitas, de maneira que muitos destes venham a alcançar a libertação, muito mais do que a libertação espiritual, também a libertação da sua própria consciência, do modus pensandi, do modus de ideia pura das coisas. E é claro que este programa, né, é um dos princípios, é uma das formas que nós podemos considerar o ensinamento na igreja, as palestras, as atividades, as conferências, naturalmente são meios, né, o doutrinar a igreja, o doutrinar o povo, naturalmente o participar em várias atividades que falam de temas de gênero, são as formas que nós podemos encontrar para salvar o maior número de pessoas que, portanto, são enganadas por seitas. Que bom. Apóstolo, nós fizemos constituímos esse tema propositadamente, porque normalmente, como eu já disse, parece que é comum dizer que se vocês não me aceitarem, né, estás fora da salvação. E o apóstolo já fez aquela referência e fez muito bem, de que isso não começa agora, mesmo no passado, ainda antes de Cristo, já existia vários tipos de seita, né? Se defendiam isso. Mas agora, desde a morte de Jesus, não pareceu que Jesus vinha colocar-nos tudo em comum, né? Dizer que só há agora salvação, todo aquele que aceitar em Jesus Cristo será salvo, né? Conforme ele diz lá em Mateus, todo aquele que aceitar em Jesus será salvo. Agora, mas há quem ainda parece dizer que tem que aceitar a ele, a essa pessoa, né? Há vários outros que aqui se menciona, por exemplo, há um bom tempo andamos atrás de que quero aqui chamar nomes. Os seguidores do profeta Cacu Filipe dizia que só ele podia ser salvo no intermédio dele. Mas recentemente apareceu-nos um jovem entre aspas, mas um jovem que está aí provavelmente na casa dos 30 e tal, 40. Ele diz que não, eu agora sou profeta do profeta Cacu Filipe. Quer dizer, se vocês não me aceitarem, nós até tínhamos marcado com ele um podcast, mas infelizmente não saiu. Ele dizia que se vocês não me aceitarem, até o próprio Cacu Filipe, se não aceitarem naquilo que eu trago, será condenado. Temos visto várias situações de gênero. Agora que parece que está na moda, apóstolo. Certo. Como é que vamos nos ajustar nesses todos os pensamentos? Esse vem com esse princípio, esse vem com esse princípio. Qual é a base, como apóstolo, que pode nos trazer para nos mantermos firmes em meio a essa toda a confusão? Bem, primeiramente, é importante nós sabermos que hoje em dia existem muitas pessoas que estão a deixar, né, a doutrina verdadeira, e estão indo para outras doutrinas. E, naturalmente, estas pessoas começaram com o cristianismo, começaram com a palavra de Deus. Exato. Só que, com o tempo, infelizmente, o orgulho começa a nascer no coração destas pessoas. Exato. E hoje as pessoas têm a mania do egolatrismo, né? Porque a própria idolatria, ela está a evoluir. No passado as pessoas diziam, não, os únicos idólatras são os católicos, porque metem estátua, metem Ave Maria, metem imagens dos santos e etc. Mas é importante nós compreender que hoje a adoração, infelizmente, deixou de ser dada a Deus e as pessoas estão adorando mais as imagens, a criação, do que necessariamente o Criador. E hoje estamos a sair da linhagem da adoração para a idolatria
e muito mais da adoração para a idolatria, estamos a entrar no vínculo da egolatria. Okay. O que é a egolatria? A egolatria é o pecado da autoadoração. O pecado que Satanás cometeu, o pecado de auto-elevar-se. Okay. E este pecado de auto-elevar-se é que faz com que certas pessoas apareçam na sociedade para dizer que eu sou o único profeta, é o único profeta que vocês devem ouvir, fora de mim não há outro, depois de mim não haverá, e a vossa salvação naturalmente está condicionado em me crer. Okay. E esse tipo de pessoas que trazem esse tipo de declarações, a princípio nós não precisamos, né, ter muito tempo para estas pessoas. O que nós precisamos fazer é ensinar as nossas igrejas, ensinar o povo, ensinar a sociedade como necessariamente descobrir que um profeta necessariamente seja mentor de uma seita. Vamos, por exemplo, falar aqui do senhor Cacó Filipe, né? Cacó Filipe é um homem que praticamente, no princípio, começou a seguir a palavra de Deus, do ponto de vista verdadeiro. Okay. Só que o Cacó Filipe, com o tempo, entrou numa igreja chamada Igreja Mensagem do Último Tempo, de um profeta chamado William Branham. E Cacó Filipe, quando ali chega, fica maravilhado com a doutrina de William Branham e então começa a crescer e etc. Só que com o tempo ele entende que depois de William Branham, ele é quem vai substituir o William Branham. Vai substituir o William Branham e começa a trazer o pensamento de que fora de William Branham não há salvação para aquela era. E quando ele entrar em cena, fora dele também não haverá salvação para a era dele. Exato. E eles entendem que se morrer o Cacó Filipe, vier um outro tempo, necessariamente Deus vai levantar um profeta para ser o profeta da era daquele tempo, e quem não olhar naquele profeta naquele tempo, necessariamente vai estar fora da vontade de Deus. Este é o tipo de pensamento que eles têm. Um pensamento que resulta da má interpretação das Sagradas Escrituras. Okay. Resulta da interpretação de uma descontextualização. Onde é que nasce a descontextualização? Nasce no sentido de que eles fazem uma interpretação forçada do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento, Dr. Mochitanga, sim, quando Deus levantava um profeta, aquele profeta necessariamente era a boca de Deus. Exato. O livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiramente revelar os seus segredos, os seus servos, os profetas. Okay. Então a Moisés Deus fala que também ele vai falar por meio dos profetas. Deus resolve falar por meio dos profetas. E eles ficaram nesta linhagem. Deus vai falar com o profeta, o profeta, o profeta, o profeta. Só que desde o momento, eles não entendem aqui, de que quando Jesus Cristo entra em cena, a dispensação profética termina. Okay. A dispensação profética termina por quê? Termina porque o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos nossos pais por intermédio dos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias por intermédio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais glória do que todos eles. Porque a respeito dos anjos nunca disse jamais, tu és meu filho e hoje te gerei. Okay. Mas a respeito do filho ele diz, ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que todos os teus companheiros. E tu, desde o princípio, criaste os céus e a terra, e elas são obras de tuas mãos. O que esse livro está a querer dizer? Está a querer dizer que necessariamente Jesus Cristo é o profeta para todos os tempos que vêm. Depois de Jesus, a linhagem da interpretação do Antigo Testamento de que um profeta, quando entra em cena, todo mundo tem que olhar para ele, termina por ali. Okay. Porque o cacofilipismo estaria certo no contexto do Antigo Testamento. Se um profeta fosse verdadeiro, e aquele profeta fosse de Deus, fosse realmente chamado pelo Espírito Santo para uma obra, e você rejeita aquele profeta,
naturalmente você estaria debaixo da maldição. Okay. Se você rejeitar um Elias no tempo de Elias, você estaria debaixo da maldição. Se você rejeitar um Moisés no tempo de Moisés, você estaria debaixo da maldição. Mas hoje, quando Jesus entra em cena, de acordo a esse livro que nós lemos, de que Deus falou-nos há muito tempo por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou por intermédio do seu Filho, Exato. Jesus Cristo, naturalmente os profetas param por ali. Os profetas param por ali. E aqui vai surgir uma dúvida. Será que o apóstolo Castro está a combater os profetas? Já não há profeta mais os dias de hoje? Não, não é isso que eu estou a dizer. Porque no livro de Atos, capítulo 4, 5, 6, 7, vamos ver ali profetas. Vamos ver muitas vezes no livro de Atos, profeta como Ágabo, como as filhas de um senhor que estavam a profetizar, como Uda e tal. Naturalmente, é que estes profetas do Novo Testamento já não têm a mesma autoridade que tinham os profetas do Antigo Testamento. Okay. Os profetas do Antigo Testamento eram autoridade máxima, que quando viam para entrar em cena eram autoridades com capacidade para escrever normas, para ditar regras, e aquelas regras que eles escreviam, ditavam, virava a palavra de Deus. Agora, hoje em dia, quando Jesus vem e entra em cena, ele dá esta ordem aos apóstolos. Mas atenção, esta ordem que Jesus dá aos apóstolos não é todos os apóstolos, é apenas os 12 apóstolos que andaram com Cristo Jesus. Esses 12 apóstolos ganharam esta autoridade necessariamente para escrever normas, para ditar regras, porque eles eram inspirados pelo Espírito Santo. Depois dos 12 apóstolos, ninguém mais poderia escrever nada, ninguém mais poderia dizer nada. E é por isso que o livro de Apocalipse vai terminar dizendo que aquele que acrescentar um J ou diminuir um tio será riscado no livro da vida ou será retirado. Exatamente. O seu nome no livro. O seu nome no livro da vida, corretamente. Então é aqui onde nós vamos encontrar muitas confusões no século 21. E quando vem Cacó Filipe dizendo, não, eu também sou um profeta, Cacó Filipe está errado até do ponto de vista do erro dos branamistas. Os branamistas estão errados, mas até do ponto de vista do erro, vamos supor que nós sejamos branamistas. Sim. No branamismo ensina-se que depois do sétimo anjo, de acordo à voz do Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, que eles entendem que ao soar da sétima trombeta cumprir-se-á os mistérios que Deus ocultou aos seus servos, os profetas, vai revelar. Naturalmente, os branamistas entendem que isso aconteceu na vida de William Branham. Para a igreja adventista, entendem que o Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, aponta na pessoa de Ellen Goldwhite. Para a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, a seita Mormon, eles entendem que isto cumpriu-se na pessoa de Mormon, né? O profeta que recebeu as placas de Moroni, Joseph Smith. Exatamente, para a torre de vigília, entendem que necessariamente vem a ser Charles Taze Russell. Então, dentro do Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, tem sido o lugar dos grandes embates das igrejas, das seitas, dos movimentos religiosos que surgiram, portanto, nestes últimos dias, nestes últimos séculos, lutando por ali, dizendo que sou eu ou é aquele. Mas o próprio cacofilipismo está errado, porque o branhamismo pela qual eles seguem e se inspiram prega que o William Branham é o sétimo anjo, que na verdade não é. Não é. Exatamente não é. Pregam que o William Branham é o sétimo anjo. E são 7 eras. Não existe 8ª era. Agora, se o anjo da 7ª era, que é o William Branham, morreu, como é que Cacó Filipe vai vir para entrar em cena no lugar de 8, se a Bíblia fala de 7 eras? Fala de 7 selos, fala de 7 trombetas, fala de 7 mistérios. Não tem a 8ª. Então, automaticamente, já há um erro e uma heresia absoluta dentro do branhamismo. Aliás, dentro do cacofilipismo. Se o branhamismo estivesse certo, então diríamos que quando chega o sétimo, parou. Já não pode, não poderia aparecer um outro pensamento, claramente. Que bom. Essa abordagem é muito longa e eu acho que precisa se explicar-se mais, porque
se realmente eles estão errados, estão a levar com eles muitas pessoas pelo erro. Muita gente está a cair pelo erro. Então, a razão pela qual eu primo sempre em que sejam rebatidos. Se eles estão errados, né? Eu tenho dito sempre como pastor, se estamos a ver que está errado, então é melhor levantar-se e dizer ao público que está mal, porque há quem só vai, né? Só vai. Onde eu vi que lá falar de Deus, só vai. E o objetivo da igreja é cuidar, né? Principalmente dos pastores, dos apóstolos, tem o objetivo de cuidar das ovelhas. Então, se é cuidar, não podemos deixar que eles vão só, onde o vento tiver que soprar, vão correr. Os ventos a soprar aí, vão correr. Então precisamos alertar. Agora, estamos a falar praticamente de seitas. O que o profeta no princípio já disse, que o termo profeta, ou seja, o termo seita já está ligado com heresia. Heresia, já estão interligados. Já estão interligados. Okay. Quanto ao ponto de vista etimológico e conceitual do termo. Okay. Agora, hoje em dia, de facto, vamos notar uma diferença. Com o passar do tempo, né, estas palavras que eram sinônimas ganharam uma ligeira diferença. Okay. Nós vamos entender seita como sendo um grupo de pessoas que seguem uma ideologia religiosa, atualmente é mais religiosa, né? Exatamente. Isto aqui vai ser visto como sendo uma seita. Okay. Uma igreja, um movimento, uma sociedade que segue uma doutrina religiosa diferente de outras e que entendem que somente eles é que estão certos e todo mundo está errado. Eles gostam de separar-se, gostam de isolar-se e autoconsiderar-se como os únicos verdadeiros. Okay. Isto é seita. Agora, heresia o que é? Heresia atualmente vai ser visto como o conjunto dos erros que estes grupos praticam. O conjunto das doutrinas erradas, das condutas erradas, das aberrações, dos erros, que, portanto, os mesmos grupos cometem. E isto vai ser visto como heresia. Okay. Heresia é o conjunto dos erros doutrinários, dos erros de interpretação do texto da palavra de Deus. Na verdade, eles pegam um certo texto e colocam um texto fora do contexto. E quando colocam um texto fora do contexto, dá um resultado errado daquilo que é a ideia do autor. Aquela ideia errada que necessariamente virá é que nós chamamos de heresia. Ok. Exatamente. Quando interpretamos mal o texto. Quer dizer, o texto não está a dizer aquela coisa, mas exatamente, como queremos provavelmente aquela coisa, inclinamos correto, o texto daquele lado. Então chamamos isso chamamos isto de heresia. De heresias. Exatamente. Que bom. Profeta, fica claro, mas nós podemos assim especificamente chamar algumas igrejas de seitas? Seitas, assim especificamente. Atualmente existem muitas seitas. Ok. Existem muitas seitas. Nós temos muitas seitas no cristianismo. Imagina, e isso é que faz com que os muçulmanos não se convertam ao cristianismo. Exato. Hoje em dia, eu tive um debate com um muçulmano no momento em que eu estava a evangelizar e consegui perceber que muitos muçulmanos têm dificuldade de compreender a grandeza do cristianismo simplesmente porque ouviram falar do cristianismo de movimentos sectários, de movimentos de seitas. Okay. E, naturalmente, hoje em dia, estes movimentos acabam trazendo muita confusão. E existem muitas seitas. Nós falamos aqui o movimento A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é uma seita. Como é que nós vamos dar conta que é uma seita? É uma seita porque, primeiro, eles... A Igreja dos Santos... A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Okay. Isso aqui é a Shoprite, né? É a Shoprite. Depois da Shoprite... Aquela dos americanos. Exatamente. Tem uma igreja aqui americana. Exato. Exatamente. Aquela igreja é um exemplo absoluto de seita. Seita por quê? Para nós darmos conta se uma coisa é seita ou não, tem aqui alguns pressupostos que eu trouxe para mais ou menos ajudar o telespectador. Exato. Com maior cuidado mesmo e saberem identificar. Primeiro, para nós identificar uma seita, temos que ver o que é que eles ensinam sobre Jesus. Exato. Ponto número 1. Segundo, temos que ver qual é a autoridade final deles. Se é a Bíblia ou tem outras revelações. Terceiro, temos que ver o que é que eles falam sobre a salvação. Se a fé em Cristo
é suficiente, ou então vai ter que aplicarem boas obras ali, rituais, etc. E depois vamos ter que ver a questão de considerar se eles são o único grupo verdadeiro ou, para além deles, entendem que os outros também são verdadeiros. E depois também vamos ver que um dos outros elementos de seita, se eles isolam as pessoas das famílias ou não. Agora, quanto a isto, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, e não só outras que depois eu vou citar aqui pelo nome, eles concorrem para estes 5 elementos que eu acabo de elencar. Os 5. Os 5 elementos. Primeiro, dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, eles têm um conceito de Jesus distorcido daquilo que naturalmente é o conceito de Jesus que a Bíblia Sagrada ensina. Na seita de Jesus Cristo dos últimos dias, eles entendem que naturalmente Joseph Smith é um meio, é um caminho de salvação, para se achegar a Deus. E naturalmente retiram a autoridade que pertenceria a Jesus. Segundo ponto, eles não têm a Bíblia como sendo a autoridade final e única e exclusiva para a salvação da humanidade. Eles têm um outro livro chamado Livro de Mormon. Esse livro de Mormon eles consideram como sendo o terceiro testamento de Jesus Cristo. E automaticamente passa a ser uma seita, porque eles entendem que se você não tiver aquele livro, as revelações daquele livro, automaticamente você não está salvo. E eles contrariam o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 8, que diz que se um anjo vos falar outras coisas, além do que eu vos disse, seja anátema. E Paulo diz que para a segurança vossa, assim conforme já vos disse, vou-lo digo, mesmo que seja eu, ou um anjo vindo da parte de Deus, que vos falar outra coisa, além do que está escrito, seja anátema. E eles têm terceiro testamento, automaticamente. Terceiro testamento? Exatamente, terceiro testamento. Nós só temos Antigo Testamento e o Novo Testamento. E quem escreveu o terceiro? Esse terceiro testamento, segundo eles entendem que Joseph Smith, o profeta, encontrou debaixo de uma árvore. E foi orientado por Deus, e etc, etc. Mas não é Deus quem orientou Joseph Smith, não é Deus quem escreveu aquele livro, é tudo mentira, e fala de povos que nunca existiram na face da terra, que não tem outros documentos para provar, como, por exemplo, o povo de Nef, os nefitas. Você vai para a história, vai para a arqueologia, não tem nada de Nefis, não há nada dos povos que eles vão citando. São livros que praticamente foram escrevidos por pessoas assim meramente eruditas com finalidade estranha. Depois ali dentro nós vamos encontrar que também a própria igreja consideram-se como sendo o único grupo verdadeiro e específico. E muitos deles acabam isolando certas pessoas dos seus familiares. Exatamente. Para além da igreja dos santos de Jesus Cristo dos últimos dias, nós vamos encontrar o movimento de William Branham, né, que é a igreja mensagem do último tempo, que também pregam o mesmo. Entendem, primeiro eles desfazem a doutrina da Trindade, eles não creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nas 3 pessoas da Trindade. Exatamente, é um erro grave, doutrinário. E depois também eles entendem que fora do profeta William Branham não há salvação, automaticamente é um erro gravíssimo, acaba sendo uma heresia e acaba sendo uma seita absoluta, e depois isolam certas pessoas dos seus familiares. Exatamente. Para além desta, nós vamos encontrar a Igreja Testemunha de Jeová, a Igreja Torre de Vigília, né? Conhecida como TJ, também é uma autêntica seita que nós vamos encontrar. Por quê? Se vermos o conceito de seita, eles seguem, né? Seguir, né? Do verbo latino, eles seguem um homem chamado, acho que vem a ser Charles Taze Russell. Exatamente. Eles seguem Charles Taze Russell, que é o fundador da antiga Torre de Vigília. E esse Russell, naturalmente, nós vamos ver que fundador desta igreja, trouxe, ou seja, deste movimento, trouxe muitas doutrinas fora da Bíblia. E eu vou fazer uma contra-pergunta ao Moachitanga. O Moachitanga um dia já viu um testemunha de Jeová a procurar uma igreja adventista para ir cultuar?
ou para ir ver como é que cultuam, a procurar uma igreja batista, a procurar uma igreja pentecostal, uma Assembleia de Deus pentecostal. Bem, segundo eles, dizem que não são permitidos. Até dias atrás eu estava a conversar com um deles que diz que um amigo aluga na casa de um testemunho de Jeová. E ao alugar na casa de testemunho de Jeová, a criança estava a cantar o hino Parabéns. Okay. Eles cantar esse hino, vale a pena ouvir uma música, um kuduro, não sei o quê. Ouvir louvor de uma outra igreja, vale a pena ouvir um kuduro, um samba. Eles não ouvem música gospel. São extremamente exclusivos. Não ouvem música gospel, principalmente as músicas que falam sobre Jesus. A igreja testemunha de Jeová, ou seja, a torre, ou a seita, ou o grupo, ou o movimento, não ouvem músicas que vêm a falar sobre o nome de Jesus. Okay. Não creem na Trindade, não creem na divindade de Jesus, não creem que Jesus Cristo necessariamente é Deus, não creem na pessoa do Espírito Santo. Eles entendem o Espírito Santo como sendo uma força ativa e não necessariamente um ser pessoal. Então, é uma seita também, não só por causa destes erros, mas a maneira como vivem. O modus vivendi dentro da seita testemunha de Jeová é terrível. Se um teu filho converter-se à testemunha de Jeová, meu caro Mochitanga, perdeste a criança. Perdeste a criança, por quê? Foi mesmo. Okay. Eles priorizam-se muito mais entre eles. Eles fazem negócio entre eles. Okay. Eles andam entre eles. Eles não participam das vossas festas, das vossas atividades familiares, até para aparecer. O mínimo tem que ser óbito, e nos óbitos chegou, ficou 1, 2 minutos, 3, 4 saiu, isolaram-se. São muito estranhos, mas você, quando começar a conviver com eles, vai dar conta que vivem muito pecado, muita prostituição, muita idolatria, muita coisa estranha ali, muita mentira, muita coisa errada, música mundana, cerveja, bebida alcoólica, muita coisa estranha. Bem, vamos ainda deixar o apóstolo respirar um pouquinho. Quero aqui dizer para você que nos ouve, temos apenas 138 visualizações. Não é satisfatório. Vamos partilhar a live. Só temos aqui 16 pessoas que partilharam. Vamos partilhar a live, por favor. Estamos aqui com o apóstolo Castro Siloé. Você que entrou no meio da live, queremos dizer, estamos aqui a falar, o nosso tema principal é seitas e heresias. E o apóstolo, como você já conhece, quem não conhece, eu tenho dito sempre, é o apóstolo que não tem medo, né? Tem chamado o pecado pelo nome. O que está mal, todas as nossas gravações que nós tivemos feito com ele, ele diz que isso está mal. E o que está bom também diz que está bom. Eu gosto muito da pessoa do apóstolo Castro Siloé. Agora, quero aqui passar a informação que nós estamos abertos para publicidade. Você que quiser fazer publicidade da sua empresa, do seu negócio, não importa o que for. Estamos abertos para publicidade. E não só, vocês já sabem que nós também temos feito cobertura de live. Se porventura você quer fazer cobertura da sua igreja, da sua atividade, do seu casamento, não importa, da sua palestra, da sua escola, então estamos abertos para cobertura de live. Também, como nunca e jamais nos esquecemos, por baixo tem passado sempre o nosso IBAN. Se porventura você quiser ajudar a nossa equipa a crescer, eu fiquei maravilhado com alguém que ligou para mim e disse: olá, eu estou amando o vosso trabalho. Por quê? Porque ele viu como nós começávamos a fazer live, diz que já temos qualidade de imagem, dizia ele, já dizia que já temos qualidade de som. Então, queremos isso, é por causa da vossa contribuição. Se tiver 100, 200 kwanza, não faz mal. Vamos trabalhar junto. Um dia você vai dizer assim: valeu a pena eu ter contribuído a esse podcast. Estamos aqui com o apóstolo Castro Siloé com o tema heresias, seitas e heresias. Muito obrigado. E então aqui o apóstolo está aqui a fazer referência de algumas igrejas que possamos considerar como seitas. Apóstolo, acho que já deu para respirar. Deu para respirar. E eu penso que até vai ser mais fácil dizer assim: a igreja é seita ou é uma igreja como tal? E nós vamos classificar se é seita ou se é uma igreja como tal. Uma igreja como tal, né? Sim. Exatamente. Eu penso que desta forma vai... Seja correto. Apóstolo, eu acho que normalmente a live é assim. Nós já estamos em 48 minutos. Há quem entra no meio do caminho.
Certo. E às vezes perde o fio. São daqueles que às vezes comentam de maneira diferente, porque não começou. Mas quero já dizer, temos aqui o Edgar Omar, diz que estamos ligados, está aqui desde o primeiro tempo. Também temos aqui o Pedagogo Moisés, diz que forte abraço ao apóstolo. Temos aqui o Ernesto Tavares, também está ligado. Temos aqui o Alexandro, também está ligado. O nosso muito obrigado. Se tiveres uma opinião, você que estás na sua casa, você que está nos ouvindo, tens uma pergunta, então mande, porque o apóstolo está aqui a propósito. Estamos aqui a falar das igrejas. Quando é que é uma igreja como tal? Quando é que é uma seita? E o apóstolo já fez aqui referência de algumas igrejas. Não quero aqui repetir para que não seja eu a falar. Certamente. Não seja eu a falar. Então, apóstolo Castro, vamos continuando. Temos mais sensivelmente 20 minutos. Correto. Sensivelmente 20 minutos, sim. Apóstolo, íamos dizendo o que são seitas e o que é uma igreja como tal. O apóstolo já trouxe aqui alguns parâmetros a seguir, algumas regras a seguir. Quando é que é uma igreja, quando é que é uma seita. Existem outras ainda para além desses que o apóstolo já aqui acabou de falar? Exatamente. Exato, existe, mas gostava de dizer que uma igreja, ela vai ser vista, né, igreja, quando ela cumprir os requisitos fundamentais para que ela seja classificada como igreja. Okay. Primeiro, é necessário que seja um grupo separado das coisas mundanas para as coisas santas. É a razão pela qual a palavra igreja vem do grego eklesia, que significa conjunto de santos separados para fora. Okay. E, naturalmente, deve ter as doutrinas fundamentais. Deve ter a doutrina da Trindade, compreendido como sendo uma doutrina fundamental. Deve crer na pessoa de Jesus Cristo como Deus. Deve necessariamente considerar-se não sendo o único grupo. E, portanto, deve ter outras doutrinas fundamentais, portanto, consideradas pela convenção das maiorias das igrejas que naturalmente não são vistas como seitas. Exatamente. E hoje em dia nós vamos sim encontrar, tem muitas outras igrejas seitas. Okay. E eu gostava de dar uma novidade ao Mano Mwachitanga. Sim. O Mano Mwachitanga é adventista, né? Sim, só. Exatamente. Sim. O Mano Mwachitanga sabia que a igreja adventista do sétimo dia, nos últimos dias, tem feito um esforço para deixar de ser uma seita. Não sei. Ou seja, sabia que a igreja adventista do sétimo dia também é uma seita? Não sabia. Exatamente. Não sabia. Exatamente. A igreja adventista do sétimo dia, ela tem feito o esforço máximo. E eu quero, né, aqui dizer que graças à igreja do Brasil, dos Estados Unidos, os grandes pensadores, doutrinadores que tem dentro da igreja adventista, que o adventismo neste último século, neste princípio do século passado, e o início deste século, o adventismo tem saído do movimento de seita para tornar-se uma igreja como tal. Okay. Ainda não é uma igreja como tal, mas de facto está a evoluir, está a vir por causa dos grandes pensadores que a igreja adventista tem, que por uma questão de ética preferiria não citar estes mesmos pensadores. A igreja adventista no princípio era vista como seita, por quê? Porque primeiro saiu de um movimento e fundaram-se para um outro movimento. Ponto 1. Mas isto não é suficiente. Ponto 2. Entendiam que só eles eram os verdadeiros e o mundo todo está errado. Ponto 3. Entendiam que se você crer na Bíblia Sagrada e não aceitar os escritos de Ellen Goldwhite, automaticamente você estava fora da vontade de Deus. Ponto 4. Muitos deles entendiam que os escritos de Ellen Goldwhite são muletas para fazer o esclarecimento da Bíblia, ou seja, toda a omissão ou a insuficiência que eles denotavam dentro da Bíblia Sagrada, entendiam que correndo para os escritos de Ellen Goldwhite era suficiente para se encontrar esclarecimento. Assim sendo, muitos deles entendiam que a Bíblia é a luz maior e os escritos de Ellen Goldwhite é a luz menor. Mas hoje em dia já vas encontrar pensadores que sustentam de forma diferente, que entendem que os livros de Ellen Goldwhite têm erros, Ellen Goldwhite não é luz maior, Ellen Goldwhite é apenas uma profetisa, não é um canal de comunicação para a salvação, e então
muitos adventistas hoje em dia já conseguem entender que não são os únicos verdadeiros, já conseguem perceber que é possível relacionar-se com cristãos de outras sociedades. A prova é o que nós estamos aqui a ver. Temos um Dr. Mochitanga, né, que é adventista e convida um pentecostal exatamente para uma atividade, né, religiosa, porque isso não deixa de ser uma atividade religiosa também. Então isso está acontecendo o quê? Libertação de consciência. Está a acontecer: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ainda dentro tem alguns que não estão aceitando a inovação. Ainda continuam profundamente tradicionais, profundamente radicais, extremamente, conforme diz o Henrique Stresse, extremamente radicais. Exatamente, que não aceitam os outros também. Não gostam de aceitar a diferença de que nós estamos salvos, mas lá fora também tem salvos. Exatamente, mas graças a Deus que já estamos a notar uma melhoria. Né? Exatamente. Exatamente. A passo de camaleão estão a se ajustar. A passo de camaleão estão vindo. Estão vindo. E não são os 10 mandamentos que tornam a igreja adventista aceita, não. Não. Os 10 mandamentos também poderia tornar uma igreja aceita? Os 10 mandamentos não necessariamente. Não necessariamente. Torna uma igreja aceita quando encararem os mandamentos como sendo condício sine qua non para a salvação. Porque hoje nós já não somos salvos pelo guardar mandamentos. Porque se a pessoa for salva por guardar mandamentos, então é salvo pelas obras. Porque a lei produz obras, mas a salvação vem pela graça. Exatamente. Graça. Agora, é claro que uma pessoa salva não vive a vida do jeito que acha que tem que viver. Exatamente. Só a cosmovisão, a maneira como cada um olha, né? E hoje em dia você vai encontrar muitos adventistas que entendem que os 10 mandamentos não salvam ninguém. Não salvam ninguém. Exatamente. Sempre ficou claro isso. Não, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre, doutor. O Feliciano Vieira, prefiro, assim fica mais bonito. Feliciano Vieira diz que estou acompanhando a partir da Ecunha, ou do Ecunha. Muito obrigado, Feliciano. Vai partilhando a live para que os outros tenham conhecimento de que estamos em live. Estamos aqui a falar entre seitas e heresias. Apóstolo Castro, visto que estamos já quase a descair, já estamos aqui há 1 hora, não, e o tempo às vezes corre, aperta bastante quando estamos em comunicação. Apóstolo, eu gostava que o apóstolo, agora que já estamos descaindo aos poucos, eu gostava que o apóstolo pegasse ou trabalhasse também, né, aquelas pessoas que se identificam. Porque, pronto, a igreja que até aceitas, né, que também se identificam, mas não como alguém que diz eu, né? A quem trabalha diz assim, eu, por exemplo, o que nos procurou no mês passado, diz que ele é que me procurou para querer aparecer no podcast. Exato. Ele que me diz assim, olha, Mochitanga, se você não acreditar em mim, ele estava se apontando, se você não aceitar a mim, certo, serás condenado. Eu depois fiquei, uau, mas como é que essa pessoa perde coragem, vai substituindo a pessoa de Jesus, que diz que todo aquele que nele crê não morra, mas tem a vida eterna. Ele substitui a pessoa de Jesus e coloca-se ele na primeira pessoa, dizendo quem não crer em mim. Essa palavra não acho muito pesado quando colocamos esse substantivo na primeira pessoa, eu, né? Se você não crer em mim, serás condenado. Não é muito pesado? Ou é normal no mundo teológico? Olha, não é normal, é anormal. E, na verdade, Mochitanga, eu sempre tenho dito isso. Se houvesse na Bíblia uma maneira, ou um versículo, que dissesse pega no chicote para chicotear esses camaradas, acho que nós devíamos ter pegado o chicote. Porque muitos é mesmo assanhadice. É assanhadice, é meninice. E nós em Angola temos muitos destes. Temos também o apóstolo Marcelino. O apóstolo Marcelino é um jovem da igreja Sol de Justiça, de Luanda. Exatamente. Ele diz ser o Elias do século XXI para todo mundo. Diz que se não crerem nele,
como profeta Elias, ninguém vai ser salvo. E é tão triste que falsos profetas de gênero têm muitos, mas muitos seguidores. Exatamente. Esses camaradas, eles começaram bem. Ok. Eles começaram bem. Muitos desses camaradas foram meus amigos. Aí. Muitos destes camaradas foram meus amigos. Muitos destes ali, pessoas que eu convivi com eles assim pessoalmente. E o apóstolo não tinha assim, quando ele provavelmente não tinha já uma noção de desvio, o apóstolo não lhe chamava a razão? Olha, no princípio isto não se nota. Okay. Como é que você vai vendo? Muitos destes começaram bem, né? Conforme está no livro de Gálatas capítulo 3, começaram no espírito e, portanto, estão terminando na carne. Um deles é o apóstolo Marcelino. O apóstolo Marcelino, da Igreja Sol de Justiça ou Justiça das Nações, sei lá, é um camarada que começou muito bem. Marcelino começou como homem de Deus. O Marcelino orava muito no monte do Benfica, outros montes ali no Cacoaco. É um camarada que começou a orar 1 ano, 2, 3 anos de oração, jejum, trancado no monte, buscando a Deus. E ele tinha graça divina no princípio. Ele tinha muita graça, muita graça. Mas, infelizmente, o que fez com que o apóstolo Marcelino se desviasse? O Marcelino começou a ter muitos seguidores, começou a ter muito sucesso nacional, internacional, e então começou a combater muitos falsos profetas, e ao combater muitos falsos profetas, começou a se elevar como o único apóstolo, o único profeta, e hoje em dia ele já afirma ser o Elias, afirma ser ele a única forma de salvação, ao ponto de o Marcelino, que era tão escriturístico no princípio, filho alheio, hoje em dia já afirma que sem ele não há salvação. Nossa. Quer dizer que a partir daquela palavra que Jesus vai dizer que eu sou o Odos, aletheia, zoe, né? Que vai ser eu sou o caminho, a verdade e a vida, Odos, aletheia, zoe, eles... Quando vêm e dizem que, olha, sem mim, que sou Elias, não há salvação, automaticamente eles estão a dizer que são o caminho. E quando Jesus já está a dizer, eu sou o caminho, verdade e vida, Jesus está a cortar todo o elemento de comunicação, de intermediação por intermédio de homens. Passo aqui a expressão. Não pode mais haver intermediação. Jesus Cristo... Quando subiu, o Espírito Santo desceu. Se haver um homem que serve de intermediador para os outros homens para a salvação, já não existe. Isto é um erro absoluto, é um erro crasso. Nós hoje temos profeta, temos sim profeta, mas já não tem mais profeta no sentido de que o apóstolo Castro é o único apóstolo na cidade do Ambo. Se não crer em mim, morrereis dos vossos pecados, porque eu sou o apóstolo da última dimensão. Isso é fanatismo, isso é procurar grandeza onde não tem, isso é procurar elevar e manchar e abater o nome de Cristo, isso é procurar inferno antes do tempo, Machitano. Bem, apóstolo Castro, o apóstolo Castro fala de alguém, como se chama? Marcelino. Marcelino. Ainda depois o apóstolo diz que foi amigo. O apóstolo não tem medo de aqui citar algumas pessoas como pessoas que não levam a vida quer dizer, em poucas palavras teremos dito, não tem medo de apontar algumas pessoas como falsos profetas? Sim. De jeito nenhum. A Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E o livro de Atos diz que importa mais obedecer os homens ou a Deus. O falso profeta, quando for falso profeta, nós temos que ter capacidade de chamar aquela pessoa de falso profeta. A Bíblia diz que ai daqueles que dizem verdade na mentira e mentira na verdade. Aquilo que está certo, nós temos que dizer está certo. Eu, por exemplo, nós estávamos aqui e falava sobre a Igreja Católica, não é? Exato. E então muitas pessoas falando, não, mas ele está a falar sobre a Igreja Católica e tudo mais, e então, mano, é muito normal, num Estado democrático e de direito, nós emitirmos os nossos pensamentos, sejam religiosos, sejam políticos, sejam ideológicos, daquilo que eu tenho dentro da minha concepção. Eu posso ver erros na Igreja Católica, erros na Igreja Adventista. Aliás, eu critico até mesmo igrejas pentecostais onde eu faço parte. Até as igrejas que eu faço parte, pentecostais, se eu notar um erro, nós não podemos guardar aquele erro com a ideia de que eu sou pentecostal e então... Sabias que os pentecostais cometem muitos erros? Viu o caso daquele pastor que violou uma criança de 18 anos de idade e dizia que estava
a serviço divino, estes envergonham as igrejas pentecostais. Agora, são os pentecostais mentirosos? De jeito nenhum. Tem mentirosos dentro dos pentecostais? Claramente que sim. Porque dentro dos pentecostais nós vamos encontrar muitos movimentos. E vamos encontrar pentecostais tradicionais, vamos encontrar neopentecostais, e aí vamos encontrar seitas ali, vamos encontrar hereges ali, vamos encontrar falsos profetas ali. A liberdade, Jesus está a dizer, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que o problema é que nós vivemos numa nação onde falar a verdade ainda é um problema. Ok. Quer dizer, o angolano ainda anda amarrado, né? Mahatma Gandhi dizia que a liberdade não são as ruas e as prisões não são as cadeias, mas é uma questão de consciência. E quando Jesus está a dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade em si tem o poder para libertar as pessoas. E se nós não comunicarmos a verdade, se nós não falarmos a verdade, factualmente as pessoas nunca chegarão à libertação. Que bom. Que bom. Eu, na verdade, conheci o apóstolo assim, né? Conheci o apóstolo que sempre foi chamando as coisas pelo nome, né? Sem medo de errar. Apóstolo, talvez exista outros assuntos que o apóstolo queria aqui deixar, que eu não cheguei a perguntar. Talvez o apóstolo deixou propositadamente pelo final. Que o apóstolo talvez quer deixar aqui. Bem, eu gostava talvez de apenas reforçar aqui que seitas, de um lado, heresias, do outro lado, conforme nós já explicamos. Depois, igrejas falsas e, portanto, igrejas verdadeiras. É importante nós compreender que toda seita é uma igreja falsa. Ok. Mas nem toda igreja falsa é uma seita. Por exemplo, o pastor, o apóstolo, como é que consideraria a igreja do profeta Ben Samuel? Ben Samuel, movimento extremamente falso. Aliás, até devia dispensar comentários sobre a igreja do Ben Samuel. Poderia falar do Ben Samuel. Por quê? Porque dentro da igreja do Ben Samuel nós encontramos pessoas sinceras, fiéis. Pessoas verdadeiras, fiéis, né? Pessoas que realmente querem Cristo e entenderam que Cristo naturalmente está ali. E muitos destes chegarão ao conhecimento da verdade e, portanto, chegarão à libertação. Mas agora, o problema está na maneira como os profetas ensinam. Como ele passa o ensinamento dentro da igreja. Qual é a finalidade? E quais são as doutrinas que ele põe? Qual é a posição dele dentro da igreja? O que torna o Ben Samuel falso não é o facto dele se considerar único, conforme os Cacofilipe. Por exemplo, o Ben Samuel reconhece outros profetas. Exato, reconhece. Mas os Cacofilipe não reconhecem outros profetas. Exato. Qual é a diferença que nós vamos notar? Onde é que está o verdadeiro erro do Ben Samuel? Primeiro, o erro do Ben Samuel está em não pregar à igreja aquilo que é fundamental e importante. O erro do Ben Samuel não é orar com os doentes. O erro do Ben Samuel não é ser profeta. O erro do Ben Samuel não é ter a igreja grande que tem. E o que vai lhe tornar falso, naturalmente, é o facto de vermos a finalidade com que ele usa a igreja. Dificilmente você vai encontrar um ensinamento do Ben Samuel a pregar arrependimento, a pregar prostituição, a pregar conversão, a pregar doutrinas, a ensinar profundamente, a doutrinar os fiéis. Dificilmente vamos encontrar isso. E o povo, o público, até os falsos, nem vamos aqui dizer os falsos, vamos dizer até a sociedade não cristã, não crente, entende que o Ben Samuel está fora. É só de ver aquele programa que houve com Naice Zulu, depois aquela entrevista com o Bento Kangamba. Exato. Não é? Naturalmente, nós vimos os atos de bajulação aberta, mesmo só para abrir a igreja. Não seria necessário ele fazer aquilo. Eu não sei se talvez o dono do programa é que entendeu, porque ele passou primeiro, né, com Naice Zulu, e depois veio aquela entrevista dos ativistas. Exato. Não sei por que o Ben Samuel foi se meter no meio dos ativistas para falar daquele jeito. Primeiro, Ben Samuel não é ativista. Então, ele devia se colocar no lugar dele como profeta.
e deixar os ativistas fazerem aquilo que necessariamente estavam a fazer. Ele só foi ali com o objetivo de lhe abrirem a igreja dele, bajular o Bento Kangamba, tanto é que ele disse, não, vamos te abrir tua igreja, vamos te abrir tua igreja. E ele não bajula assim no canto, é mesmo claramente. E isso acaba manchando a igreja. Okay. São esses atos que necessariamente faz com que ele pessoalmente. Então eu prefiro não atacar a igreja, eu prefiro atacar o líder da igreja. A pessoa. E exatamente, conforme dizia o pastor Silas Malafaia, não ataco a igreja, mas ataco necessariamente o líder da igreja. Exatamente. Que bom. Talvez teria mais outros líderes que nós podíamos aqui citar. Citamos o BM porque provavelmente é o profeta mais polêmico que está em todos os cantos, que às vezes está como o apóstolo acaba de dizer, não por boa coisa, mas só mesmo por polêmica, bajulações também, né? Então, por isso que aqui citamos o nome do profeta BM. Mas, apóstolo, agora o que me vem na mente é, mesmo as atitudes dele sendo falsas, né? As atitudes de alguém que se diz profeta, ou apóstolo, ou pastor, seja falsa, ainda assim vamos chamá-lo de profeta, de pastor, de apóstolo? Bem, pode ser pastor sim. As atitudes falsas não te tiram título. Okay. Por quê? Porque o título pastor, apóstolo, mestre, evangelista, reverendo, esses títulos estão ali simplesmente para classificar uma função que é desempenhada. Okay. E esta função pode ser positiva e pode ser negativa. Por isso que existem falsos pastores, né? Hoje em dia, quando nós estamos a falar de falsos profetas, nós não estamos a combater o ministério profético, uma coisa que o AMBO não entende quando o apóstolo Castro está a falar. Eu, quando estou a combater falsos profetas, não estou a combater o ministério profético, estou a combater todos os ministérios, os 5 ministérios, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos evangelistas e não só, falsas ovelhas também. Porque, Mochitanga, por que eu digo que muitas das vezes é mais fácil bater contra os pastores, né, falsos e não necessariamente as ovelhas? Porque imagina a conversão de um BM Samuel. Imagina um BM Samuel com aquela velocidade que ele tem. Porque BM Samuel, nós temos que reconhecer o lado positivo que ele tem. Exato. O lado da organização que ele tem, o lado da força que ele tem, o lado da graça que ele tem. Temos que reconhecer isso. E agora, imagina um BM Samuel realmente convertido, o que ele poderia fazer? Então, ao invés de mim conversar com um membro da igreja, eu prefiro conversar com o líder, porque convertendo o líder tem influência para converter toda a igreja. Alcançar um falso profeta, e eu pessoalmente falando, acredito, não sei se o Machitanga também acredita nisso, e você que está lá em casa, não sei se você acredita nisso, mas eu acredito na conversão de falsos profetas. Eu acredito que existem falsos profetas que nasceram falsos profetas. E existem falsos profetas que fizeram-se falsos profetas. Aqueles que fizeram-se falsos profetas não nasceram falsos, não começaram falsos. Tornaram-se falsos com o passar do tempo, mediante as dificuldades da vida, a fome, o dinheiro, a nudez, as circunstâncias, o oportunismo, naturalmente foi lhes tornando falsos. E eram verdadeiros no princípio. Esses podem ser alcançados. Amanhã nós podemos ver um BM Samuel. Quem lá sabe, né, neste momento a igreja do BM Samuel está fechada. E toda Angola está a esperar a abertura da igreja do BM Samuel. E eu sei que quando abrir vai ser uma notícia extraordinária. Exato. Quem lá sabe se o BM Samuel um dia volte e diga: Angola, eu quero reconhecer os pecados que eu cometi. Quero reconhecer os erros que eu cometi no meu ministério. Eu quero começar e recomeçar a minha vida ministerial. Reconheço que falei assim, falhei nesta doutrina, a ideia era aquela, mas fiz aquilo, mas eu não sou assim e não quero morrer assim. Será que não vamos bater palmas? Vamos bater palmas. Vamos bater palmas. E nós temos tido essa missão, resgatar pastores desviados. Porque há muitos pastores que estão desviando nos últimos dias, profetas que estão desviando nos últimos dias. E agora, quem é que vai, naturalmente, influenciar estas pessoas voltarem?
Muitas das vezes nós temos que ter a forma de influenciar essas pessoas para virem a Cristo. Como? Conversar com eles particularmente. Advertir particularmente. É por isso que você vai notar que há muitos falsos profetas que eu prefiro falar com eles de forma particular. Conforme eu já te disse no princípio. Exato. Muitos destes falsos profetas, no princípio, eram meus grandes amigos. Começaram bem. Começaram bem. Com o passar do tempo foram se tornando falsos profetas por causa das circunstâncias. Amor ao dinheiro, amor ao poder, amor à fama, amor ao sol, amor à egolatria. E foram se desviando. E Moachitanga, vamos supor, né? De repente o Moachitanga começa a ouvir que o apóstolo Castro também agora se tornou falso profeta. Vende água, vende azeite na igreja, vende sal, vende vela ungida, vende muita coisa e etc. E já não prega mais como ele prega. Você vai me combater diretamente nas redes sociais? Não. Ou você vai primeiramente vir falar comigo particularmente? Pessoalmente. Você não vai acreditar que o Castro ainda tem solução de provavelmente ele resgatar? Sim. Exatamente. Então é ali onde eu entendo assim, enquanto eu estiver a resgatar um profeta, que a sociedade o tem como falso, mas eu entendo que em algum momento este foi verdadeiro, eu vou defender até onde for. Vou te defender até onde for. Não te defender dizendo que você é falso ou você é verdadeiro, não. Vou procurar influenciar de uma forma ou outra para que você voltes à essência da palavra de Deus. Mas quando perder a paciência e entender que naturalmente não dá mais, não é só agora a circunstância que te tornou falso profeta, mas o próprio espírito de falso profeta, porque falso profeta é um espírito. Quando o espírito de falso profetismo toma-te conta, automaticamente, mano, já não tem como voltar atrás. Não tem como. É o caso do apóstolo Marcelino, é o caso de Jesus Cristo, o Henrique Cristo, é o caso do José, de Jesus Luiz Miranda, da seita Crescendo na Graça, que dizia que é Jesus Cristo homem, é o caso de Cacó Felipe, é o caso destes Hugo Zé. Esses camaradas são irreversíveis. Esses são irreversíveis. São irreversíveis. Esses tipos de profetas, deixa-te dizer uma coisa, é mais fácil Deus alcançar o Bemi Samuel do que alcançar Cacó Felipe. O Bemi Samuel, apesar do orgulho que ele tem, um dia ele vai chegar, vai dizer mesmo assim, Angola, é o dinheiro que me fez fazer essas coisas, peço perdão, amém? E a forma dele de ser, a forma dele de ser não vai lhe dispensar isso. Mas agora, esses falsos profetas de verdade, porque Bemi Samuel não é falso profeta de verdade. Bemi Samuel é um brincalhão que não se converteu, com muito talento, que decidiu abrir igreja e pastorear pessoas e ganhando dinheiro, quer dizer, é um viju, é um esperto aí. Falso profeta de verdade, estamos a falar de Cacó Felipe. Falso profeta de verdade, estamos a falar desses camaradas ali, Henrique Cristo. Pessoas que vão no fundo da palavra, porque Bemi Samuel não consegue fazer perder nem mesmo uma pessoa que não tem Espírito Santo. Até o ímpio consegue dar conta que Bemi Samuel é falso. Até o ímpio. Então, Bemi Samuel nem estaria na categoria de falsos profetas. Colocar o Bemi Samuel na categoria de falsos profetas é uma honra para ele. O Bemi Samuel precisa de conversão. É um camarada inteligente, muito esperto, mas muito esperto. Provavelmente o camarada mais esperto de Luanda seja Bemi Samuel. É muito esperto. Que converteu os 300, né? Que disse, eu sou profeta dos 300. É profeta dos 300. Depois daquele puxa-puxa com Nash, chegaram à conclusão, não, eu sou profeta até dos 300. Dos 300. O cara é bom. É muito esperto. O cara é esperto. Mas um Bemi Samuel, não lhe custa um dia o Bemi Samuel chegar e reconhecer. Quer dizer, é mais fácil Bemi Samuel reconhecer do que o apóstolo Hugo Zé. Do que um apóstolo Hugo Zé. Porque o Hugo Zé, primeiro ele leva aquilo radicalmente. Ele leva a doutrina dele radicalmente. Mano, eu estou a te falar por conhecimento de causa. Eu, o apóstolo Castro, convivi com branamistas durante 7 anos. Eu conheço como é que é branamismo. Aqui no Ambo, muita gente vai acompanhar a live. Sabe muito bem que o apóstolo Castro conhece profundamente branamismo. Conheço profundamente a doutrina de Cacó Felipe. Consigo notar como é que Cacó Felipe desviou
consigo notar características terríveis de um falso profeta e consigo notar fantoches com muita facilidade, mano. Ok. Tá bem, tá bem. Estamos assim terminando, talvez. Apóstolo, agora já fechamos. São 1 hora e 15 minutos. Agora já fechamos, mas há sempre aquela última palavra, talvez um conselho por alguém, um apóstolo, alguém que se desviou, alguém, uma recomendação. Há sempre alguém que precisa de uma recomendação. E vindo do apóstolo, acho que cairia muito bem. Bem, recomendação para os falsos profetas, já que nós acreditamos que é possível que eles sejam salvos. Okay. Tanto que nós não precisamos só combater, precisamos também advertir a eles, ajudá-los, orar por eles, né? E, naturalmente, algumas vezes ter a coragem de ir ter com estas pessoas e necessariamente não dizer diretamente você é falso profeta, mas Exato. ajudar esta pessoa, né, a compreender os erros objetivos e depois entender os erros subjetivos. Porque para uma pessoa ser classificado falso profeta, naturalmente ele comete esses dois tipos de erros. Erros objetivos e erros subjetivos. Os subjetivos estão ligados à pessoa. Okay. Pode ser alguém que prega a doutrina verdadeira, prega bem a palavra de Deus, mas desde o momento em que você nota que a finalidade é um enriquecimento, a finalidade são outras coisas que não tem nada a ver com a salvação das almas, naturalmente é um falso profeta. E depois vamos encontrar falsos profetas ou hereges, que são aquelas pessoas que naturalmente cometem erros do ponto de vista objetivo ou da norma. Naturalmente, estes, nós temos o conselho a dar, que ainda as cortinas celestiais não se fecharam. O Espírito Santo ainda está sobre a terra, naturalmente intercedendo. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então eu creio que todo aquele falso profeta, que naturalmente foi dinheiro, foi a fome, e principalmente em Angola, Mano Mochitanga, a próxima vez me chama para nós falarmos sobre causas, até porque hoje daria para falarmos um pouquinho das causas. Exatamente. Das causas mesmo que faz com que muitos falsos profetas se multipliquem, principalmente em Angola. É a falta de emprego também, é a fome exagerada. Por quê? Porque o nosso Estado precisa despertar, precisa crescer, né? Nós não queremos aqui falar de política, né? Exato, mas prontos como cidadão, uma mera participação de contribuição, dizer que temos muitos falsos profetas em Angola, temos muitas seitas que nascem em Angola, temos muitas heresias em Angola, temos muitos movimentos estranhos em Angola, porque naturalmente profetas assim como esses fantoches ali, Pai Nosso, esses profetas paninas que andam por ali, naturalmente, todos estes quimbandeiros, né, naturalmente, esses vêm por causa da fome. É falta de emprego. Se nós tivermos um Estado que pauta, porque ao invés de nós às vezes dizer assim, vamos combater os falsos profetas, ou vamos combater os movimentos, ou vamos combater as seitas, que tal o Estado estar bem organizado? Okay. Porque se o Estado estiver bem organizado, haver estabilidade econômica, emprego para, não digo para todos, né, mas que boa parte, porque nunca será possível o Estado empregar todo mundo. Isso é uma verdade que os angolanos precisam saber. Exato. Então, diversificar o setor privado, diversificar a economia, criar meios e políticas de emprego, tal e etc. Se isto acontecer, as pessoas vão pregar mesmo a palavra de Deus porque querem mesmo salvação das pessoas. E as seitas não vão se multiplicar. É a luta pela sobrevivência. Alguns entenderam aplicar a política da prostituição, outros aplicaram a política de dormir de manhã, acordar de noite para ir roubar, outros aplicaram a política de criar igrejas para tirar o dízimo, oferta, etc. Outros aplicaram, outros são até quimbandeiros, entraram na igreja para ter mais crédito, mas não tem nada a ver com profeta e etc. Tudo isto passa na base do controle do estômago. Se o estômago do homem for bem controlado, automaticamente as pessoas não vão ter interesse nessas coisas. Então,
parte da onde? Parte da necessidade da organização do Estado democrático e de direito, dando oportunidade para todo mundo, de maneira que necessariamente estas coisas vão começar a endireitar-se naturalmente. Que assim seja. Amém. Mas Que assim estamos a orar. seja. Que assim seja. Estamos a orar. Mas eu também concordo plenamente que o excesso mesmo de igreja, dessa toda seita, eu ainda concordo com o profeta, com o apóstolo, que de um outro lado é mesmo a fome. É fome. Por isso é que o Estado está a criar ali a forma de que todo pastor que não fazer o curso de teologia superior, necessariamente, a igreja vai ser fechada, encerrada, estão a criar essas normas necessariamente erradas. Okay. Isso está estupidamente errado. Por quê? Porque, naturalmente, não é a teologia que vai declarar se um profeta é verdadeiro ou não. Ou não. Tem pessoas que... Porque teologia, os pentecostais têm teologia dele. Catolicismo tem teologia dele. Batistas têm teologia dele. Bem, Samuel também pode criar. A igreja dele, a faculdade dele teológica, é ensinar do jeito dele. Não muda então, nada. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Então, não são esses os métodos. Os métodos seriam outros. O Estado devia corrigir certas coisas, né? E, portanto, endireitar certas coisas. Mas eu acredito, né? A Bíblia diz que bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando começar a haver conversão no parlamento, quando os nossos deputados começarem a entregar a vida a Jesus, quando os nossos ministros, governadores começarem a entregar a vida a Cristo Jesus, naturalmente, porque quer seja a própria oposição, maioria deles são ímpios também. Quer seja o próprio partido a governar, maioria deles são ímpios também. Então, nós não temos como ter uma esperança a dizer está ali, está ali. E Paulo está a dizer que se esperarmos a Cristo somente nesta vida, somos muito mais do que miseráveis. Mas é bem verdade que se nós começarmos a influenciar os nossos irmãos em Cristo Jesus, os governantes de Angola, para conversão genuína e verdadeira, mano, Angola vai mudar. Angola vai mudar. O problema de Angola não está na luta de ativismo, publicismo. Você vê ativistas a morrerem. É importante sim, porque estão a cumprir com algo, né? E é necessário que haja. Mas eu quero falar aqui a todo ativista, quero falar aqui a todo político, quero falar aqui a toda Angola, de que a solução, a corrupção, o nepotismo, o pecado só é combatido quando as pessoas realmente se converterem. Está a ver quando colocarem uma pessoa regenerada a trabalhar numa administração pública? No momento em que haver concurso público, não vai haver venda de vagas. Okay. Não vai haver venda de vagas, não. Princípio de facilitar, não, é para o fulano de tal, vamos vender, vamos colocar. As pessoas que têm 20, que têm 18 ficam atrás. Aqueles que têm 2, 3, o 2 passa para 20, o 1 passa para 10, passa para 17, passa para 18. Porque estas pessoas não têm coração. A moral, a ética, o civismo do século XXI não é suficiente para chamar a atenção nas pessoas e sentirem medo e sentirem peso de consciência. Hoje, os professores de ética, professores de moral, são os mais imorais que existem na sociedade. Os professores de ética hoje são os antiéticos que existem na sociedade. E agora, a igreja, que seria a reserva moral, a última reserva moral da sociedade, infelizmente está a se corromper também. Hoje em dia, é feio. Até quando você está num táxi pregar, as pessoas falam, olha, mais um pastor aí atrás. Olha, mais um pastor aí atrás. Mais alguém que está com fome. Exatamente. Mais um homem aí. Epá, será que... quer dizer, até às vezes torna-se vergonhoso, em muitos lugares, identificar-se como pastor, mochitanga. Já muitas vezes, eu pessoalmente, eu disse, não, parece que eu vou deixar de ser pastor para ser um cristão, sou mesmo pregador da palavra de Deus. Por quê? Porque chega uma fase em que você ouve no telejornal, pastor fez aquilo, pastor fez aquilo, pastor fez aquilo, e aquilo é martelo na consciência de quem é ministro de Deus. Esses envergonham a cruz de Cristo, envergonham a palavra de Deus, envergonham o nome de Deus, e hoje em dia já não há reverência.
Por isso que não há reverência, tá a passar que é pastor, é mais um. Passa por ali, é mais um. Não há reverência porque antigamente os pastores eram mesmo pastores de verdade. Os políticos antigamente eram mesmo políticos de verdade. Hoje em dia a palavra política está associado a sinônimo de mentir. De roubar, quando falam, lá não é politólogo. Não vamos por aí, pastor, não vamos Exatamente. por aí. Vamos ter problema. Não vamos por aí. Não vamos ter problema. Não. Na verdade, sim. não vamos ter problema. Nós, a produção. Ok? A produção, não vamos por aí. Não estamos a criticar o A, o B, o C. Exato. Isso é em todo mundo. Isso é todo mundo. Estamos a falar política no contexto geral, em todo mundo. Okay. As pessoas entendem que o Donald Trump, se for um político, então é um mentiroso. Joe Biden, se for um político, então é um mentiroso. Mas o conceito de político não é este. Não é por causa de quê? É por causa da fome, ou seja, a fome até não, por causa talvez dos conceitos que vêm nos dando de certo. A corrupção e a maneira antiética e antipedagógica que os políticos se apresentam atualmente faz com que as pessoas tenham um novo conceito de política. É por isso que os conceitos crescem. Antigamente, política era um conceito puro. Atualmente, política está a ganhar um conceito, infelizmente, impuro. Antigamente, o conceito pastor era algo puro, era algo benéfico, era algo, quando falam fulano é pastor. Na nossa família tem pastor, todo mundo fala, uau, o fulano é pastor. Era festa extraordinária. Agora hoje dia, pastor, mais um gatuno. É mais um gatuno pela rua. As verdades têm que ser ditas, mano. As verdades têm que ser ditas. Que bom. Apóstolo, é sempre um prazer estarmos aqui dentro do nosso estúdio, principalmente no nosso microfone. Nós agradecemos porque o apóstolo aceitou o convite formulado. Esperamos que depois dessa venham outros convites e outras abordagens. Então, não sei se o apóstolo tem um abraço a dar. Bem, um abraço meu vai para toda a comunidade cristã do Ambo, todas as igrejas cristãs, né, aqueles que acompanharam. Quero abraçar aqui a minha esposa, Elisa Hortência Siloé, graças ao Senhor. Acredito que o refogado estas horas está todo bom. Eu creio que está a acompanhar e vamos encontrar a mesa totalmente organizada. Que bom. O apóstolo Castro é mesmo casado. São mesmo hora de jantar, são agora 20 horas e 12 minutos. Exatamente. Você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Partilhe a live, mesmo assim as pessoas vão precisar vir. Só tivemos aqui 219 visualizações até o momento e com certeza que mais tarde, amanhã, vai crescendo cada vez mais. É isso que nós queremos. Vai partilhando a live porque são informações urgentes que precisam chegar até a mente das pessoas. O apóstolo Cantos sempre tem dado conselhos extraordinários. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Agradecer também a nossa produção, agradecer àquele que tem nos ajudado para que os programas venham sair da maneira mais boa possível. Muito obrigado mais uma vez, apóstolo, e assim terminamos com o nosso programa.